Quando chegamos em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44, nós vemos que na hora sexta, depois de 3 horas, ali com Jesus crucificado na cruz, uma grande escuridão ela toma esse local. E junto ao momento em que Jesus vai expirar pela última vez, em que de fato ele vai falecer, ocorrem alguns elementos claramente sobrenaturais. O véu que separava o Santo do Santíssimo no santuário, ele se rompe ao meio. O verso 45 ele descreve isso. E finalmente Cristo, ele clama ali em alta voz e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E após isso ele finalmente morre. Todos que estavam ali presentes percebem que aquela não foi uma situação corriqueira. Tudo aquilo que havia ocorrido, seja o eclipse total que houve, seja o véu do santuário sendo rasgado, seja os trovões, os terremotos que nós temos relatos de terem ocorrido, tudo isso mostra que algo diferente está acontecendo. E nós temos inclusive o testemunho agora de um descrente no verso 47, um oficial romano que olha para aquilo, dá glória a Deus e diz: verdadeiramente este homem era justo. Em outros evangelhos nós temos a descrição de sua fala como sendo verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Diante desse cenário, no verso 48, é dito que todas as multidões se reúnem ali e vendo aquilo, retiram-se lamentando, batendo nos peitos. Entretanto, no verso 49, nós temos também ali todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que o seguiam desde a Galileia, e permanecem ali olhando e contemplando aquelas coisas. Como nós vimos ontem, o momento da crucifixão, o momento em que Jesus de fato morre, é algo muito forte para nós. Lembrarmos que ele não faz isso, como eu mencionei ontem ao falar com vocês, ele não faz isso porque quer, não faz isso porque precisa ou porque merece, mas sim para viabilizar um processo de restauração que hoje nós temos acesso. Apenas graças a essa entrega, graças a esse presente que Cristo nos dá. Depois da morte de Jesus, no verso 50, Lucas nos fala que havia um homem que era membro do Sinédrio, o primeiro grupo que havia ali julgado Jesus, o grupo principal que coordenava e liderava Israel. Este homem chamado José, que era da cidade de Arimateia, ele não havia concordado com a sentença e com o julgamento de Cristo. E diante disso ele vai até Pilatos, no verso 52, e ele pede o corpo de Jesus. No verso 53 é dito que Jesus é retirado então do madeiro. Ele é envolto em um lençol de linho e colocado em uma sepultura aberta e nunca utilizada. Algo extremamente caro, algo que não condiziria com a realidade financeira de Cristo, já que o foco dele durante o seu ministério não era esse. Mas Cristo é depositado ali. E no verso 54, Lucas diz que aquele era o dia da preparação. O sábado estava começando. E por isso todos se retiram para descansar, segundo o mandamento. Inclusive o próprio Cristo. Isso é bem interessante, porque aqui nós vemos no relato do evangelista uma disposição dos cristãos em seguir a lei, em seguir os mandamentos de Deus, mesmo diante do maior sacrifício que eles poderiam ver. Eles poderiam pensar que era prioridade aqui embalsamar o corpo de Jesus, era prioridade eles prepararem ali o próprio Deus naquele momento para poder repousar, mas eles preferem nesse momento seguir o mandamento, descansar. E o que nós vamos refletir hoje, de fato, se dá no capítulo 24 de Lucas. Momento em que, após o sábado, chegando o primeiro dia da semana, as pessoas que estavam ali reunidas, elas começam a ir visitar Jesus. Aquelas mulheres que haviam preparado os aromas, os bálsamos, para preparar ali o corpo de Cristo, vão até o sepulcro para procurá-lo. E aqui acontecem coisas bem relevantes. Partes da história que agora não são mais duras para nós, difíceis, como imaginar Cristo sofrendo e sendo pendurado no madeiro. Aqui nós começamos a pensar e refletir nas boas notícias, na própria noção de evangelho, que mostra Cristo morto na cruz por nós, e isso é relevante e central, mas que vai além, porque mostra que ele não se manteve ali. Paulo, insistentemente, ele reforça a ideia
de que a presença de Cristo na cruz é importante, mas o fato dele estar ressurreto depois é talvez ainda mais relevante, porque isso nos dá a esperança de que nós também temos a possibilidade de viver. Se Cristo tivesse apenas morrido, ele teria pago o preço do nosso pecado. Mas o fato dele ressuscitar faz com que nós tenhamos também a esperança de que poderemos ressuscitar. É por isso que quando olhamos para Lucas 24, nós vemos aqui uma informação extremamente relevante para nós. Boas notícias diante de um contexto extremamente ruim e difícil. Nós vamos aprender aqui, então, algumas lições a partir deste último momento de Jesus. Essas últimas informações que Cristo lhe deixa para nós. Se você olhar a partir do verso 1, do capítulo 24 de Lucas, você vai ver a descrição de que, ainda de madrugada, bem cedo mesmo, se reuniram ali e juntaram todos os aromas que haviam preparado. Aquelas mulheres vão então, no verso 2, até a sepultura de Cristo. E chegando lá, encontram uma pedra que seria a porta daquele local, removida do sepulcro, de fato. E então, quando elas entram, no verso 3, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E então elas são tomadas de pavor e de perplexidade nesse momento. Elas não encontram ali o corpo de Cristo, e é possível que imaginemos o que poderia ter ocorrido ali na mente daquelas mulheres. Porque o fato de Jesus não estar mais lá poderia indicar a ideia de que alguém teria roubado o corpo de Cristo, como Maria ela vai mencionar em outro registro. Poderia mencionar que alguém havia, enfim, vandalizado aquilo. Elas não entendem o que havia acontecido, mas isso ocorre durante alguns instantes apenas. Porque logo depois elas já encontram 2 homens que estavam ali vestidos com vestes resplandecentes. E então eles dizem algo bem importante. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui no verso 6, mas ressuscitou. E o interessante é que ele continua. Esses 2 homens continuam não falando algo novo para elas, não trazendo novas informações sobre o Evangelho, não falando coisas que elas nunca tinham ouvido, mas simplesmente lembrando elas daquilo que o próprio Cristo havia ensinado. Ainda quando estava na Galileia, no início do ministério dele. Eles vão lembrar isso no verso 7. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E aí, apenas com isso, o evangelista nos diz que elas finalmente se lembram das palavras de Jesus. E aqui vai talvez a primeira reflexão para a gente ter. Diante de situações difíceis, situações que nós não estamos preparados para aquilo, situações que acabam nos deixando perplexos ou acabam nos deixando apavorados, é muito comum que a gente pare de pensar racionalmente sobre as coisas. Que a gente pare de pensar naquilo que a gente deveria estar pensando. Elas perderam de vista uma informação que o próprio Cristo havia dado, uma informação que seria relevante para elas nesse momento. E é necessário que um anjo chegue até elas para lembrá-las disso. E como eu disse, talvez essa seja a primeira reflexão para você ter essa noite, ou melhor, essa manhã. Quando você estiver em uma situação que tudo pareça assim muito difícil, que você esteja apavorado com algo, especialmente se foi um contexto religioso, se foi um contexto espiritual, pare e pense um pouquinho. Reflita sobre as coisas. É muito comum nós ampliarmos muito os nossos problemas e as situações porque a gente perdeu realmente aquilo que era relevante, como essas mulheres nesse momento. Na sequência do diálogo, na sequência ali do contato entre eles, nós temos no verso 9, dito que elas voltam ao túmulo e elas anunciam todas essas coisas para os 11 que estavam reunidos e todos os mais que estavam ali com eles também. Essas mulheres, elas são nomeadas aqui no verso 10, sendo Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras, contudo, para os apóstolos, lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas.
O ceticismo desses discípulos é algo que me assusta todas as vezes. Eles haviam vivido com Jesus 3 anos e meio. Eles haviam visto grandes milagres. Eles haviam visto Cristo ressuscitar pessoas. E ainda assim, diante desse testemunho, eles enxergam aquilo como um delírio e não acreditam. E isso começa a trazer um racha para dentro desse movimento chamado cristianismo. O cristianismo ele começa com um rompimento de expectativas. Diante desse cenário, a gente observa esses discípulos extremamente perdidos e apavorados. Porque tudo aquilo que eles esperavam, que eles haviam alimentado de esperança, estava agora saindo de suas mãos. Cristo havia morrido e sua esperança havia sido cravada ali na cruz. E quando nós chegamos no verso 13, a principal história que nós vamos ver hoje, nós notamos exatamente esse contexto. Porque percebemos 2 discípulos que naquele mesmo dia estavam saindo de Jerusalém. Eles haviam decidido abandonar o movimento cristão, porque eles não entendiam o que havia acontecido e sua esperança havia sido dizimada completamente. Eles então tomam a estrada e saem de Jerusalém e vão para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém, segundo o relato de Lucas, 60 estádios, algo entre 10 e 11 quilômetros, mais ou menos. Naquele tempo nós não tínhamos a estrutura, enfim, de mobilidade que nós temos hoje. Obviamente eles estão fazendo esse trajeto a pé, por meio das estradas ali romanas, que haviam várias. E durante essa ida por essa estrada, durante esse percurso que eles estavam fazendo, eles iam conversando, segundo o verso 14, a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Durante essas viagens, nesse período, era muito comum que as pessoas andassem em grupos, porque a segurança tampouco era semelhante às da atualidade, que ainda assim acontecem muitos problemas, né, em viagens. Eram comuns que as pessoas se agrupassem para seguir juntos, para evitar ali problemas com salteadores, ladrões e etc. Ou até mesmo para ter ali um momento de conversa, de interação durante essa viagem. E é exatamente isso que acontece quando nós olhamos no verso 15. Porque enquanto eles estavam conversando e discutindo sobre essas coisas, o próprio Jesus se aproxima e começa a ir com eles. E o verso 16 tem uma informação que é extremamente relevante para a gente entender nessa história. É dito que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Cristo fez algo nesse momento, ele agiu ativamente para que eles não reconhecessem quem ele era. Para que eles não soubessem que era o próprio Cristo que estava andando com eles durante todo esse percurso. Essa informação é bem relevante para logo mais, para que a gente reflita sobre o que Jesus faz nesse momento. Quando olhamos no verso 17, nós vemos Jesus iniciando um diálogo ali, e ele pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles param naquele momento entristecidos. A pergunta que eles fazem no verso 18, um dos discípulos, chamado Cleopas, vira para Jesus e pergunta: olha, você é o único que não sabe o que aconteceu? Se fosse hoje, ele iria perguntar: você não tem internet? Você não tem televisão em casa? Você é o único que está em Jerusalém e que não sabe o que ocorreu? Você ignora os acontecimentos recentes? Então, no verso 19, Jesus ele reforça essa ideia e pergunta quais são esses acontecimentos. E de forma decepcionante, novamente, eles vão responder. Eu lembro vocês que conversamos na quarta-feira a respeito da entrada triunfal de Cristo, quando todos aclamavam Jesus e falavam: olha, glória a Deus, hosana nas maiores alturas ao filho de Davi, o nosso rei está chegando. E quando perguntaram para esses discípulos que gritavam isso dentro da cidade, quem era Jesus? Eles respondem: Jesus é um homem profeta, vindo ali de Nazaré. Eles não reconheciam e entendiam de fato quem é Cristo, e aqui novamente, de forma decepcionante, nós vemos que esses discípulos estão também perdidos. Ao perguntar, né, Cristo, quais coisas haviam acontecido, eles respondem: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta,
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Novamente eu retomo aquela questão que nós refletimos na quarta-feira. Quando nós não entendemos quem Jesus é, quando nós perdemos de vista quem de fato Cristo é, nós temos muitos problemas. Porque é extremamente natural que, diante de uma situação diferente daquela que nós esperávamos a princípio, nós nos frustremos. Então, quando você enxerga Jesus de uma forma e pensa que ele vai fazer algo que ele não se propôs a fazer ou não se propôs a ser, e você se depara com a realidade, isso causa frustração. E a frustração, ela causa desespero, e o desespero faz você abandonar aquilo que você estava ali presente até esse momento. Esses homens, esses discípulos, novamente não entendiam quem Jesus era. Não entendiam o que Jesus fora fazer ali. E por isso, diante da realidade, que era diferente do que eles pensavam que Jesus era e fazia, eles se frustram, se entristecem e abandonam. E como eu disse para vocês antes, repito agora, é extremamente importante que você entenda profundamente quem de fato Jesus é e o que ele se propõe a fazer por você. Porque se você não entender esses dois aspectos importantíssimos, o caminho comum é frustração e abandono. Nós vemos muito e continuamente pessoas se afastando do movimento cristão, da igreja de Deus, por conta disso. Porque acham que Cristo ele veio aqui, não sei, para poder te dar grande prosperidade aqui nessa terra, para fazer com que sua vida seja extremamente fácil. Que Jesus é um facilitador, que você só precisa entregar alguma coisa para ele, ele vai te retribuir algo e está tudo certo. E aí, diante da realidade em que ele vê que Cristo não é isso, e que ele não veio para fazer isso na sua e na minha vida, a pessoa se frustra, abandona esse meio e fala, isso não é para mim. É preciso que você entenda e reconheça quem Jesus é. A Bíblia insistentemente mostra que Jesus é Deus. Ele não é um mero profeta ou um líder, como eu já disse para vocês. Ele é Deus. E em razão disso, ele deve ser reconhecido como um Senhor de nossas vidas. Alguém que não veio para essa terra e não se relaciona conosco por questões deste mundo, porque o seu reino é de outro. Alguém que nos promete que vai nos ajudar a viver aqui, nessa realidade injusta e sofrível que é a que vivemos. Mas que não nos promete uma vida maravilhosa aqui, mas sim uma eternidade junto a Ele. Lembre-se da vida dos próprios discípulos, o quanto eles sofreram, o quanto foram perseguidos, o quanto essa vida foi difícil para eles. Mas depois de terem entendido quem de fato Jesus é, e o que ele veio fazer, eles nunca abandonaram. Porque é impossível. É impossível você olhar para a cruz, olhar para Cristo, entender quem Ele é e o que Ele fez por mim e por você e abandoná-lo. A menos que você não entenda ou você esqueça. Após responder isso para Jesus, eles reforçam a ideia no verso 21. E diz, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que ele iria tirar Roma. Esperávamos que ele iria implantar um novo reino. Coisas que Cristo insistentemente disse que ele não veio fazer. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles mencionam aquilo que nós vimos no início do capítulo. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E mesmo diante desses testemunhos, eles estão abandonando o movimento. Abandonando a missão que Jesus tinha dado e indo embora.
E nesse momento, Jesus ele responde algo. Ele olha para eles e ele dá uma resposta que é tão relevante para nós, que nos mostra como nós temos que nos portar hoje como cristãos. Porque pense um pouco comigo, eu te convido a fazer um exercício retórico aí na sua mente. O problema todo desses discípulos, desses dois indivíduos, era o seguinte: eles achavam que Jesus estava morto, certo? E o fato de Jesus estar morto trazia completo desespero para eles. Nós temos aqui nessa história, então, os dois discípulos que estão desesperados porque Cristo morreu, estão frustrados por isso. E temos do outro lado o próprio Cristo. Qual seria a resolução lógica e óbvia dessa situação? O mais fácil a se fazer seria Cristo aparecer para eles e falar: olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu não continuo morto, eu estou aqui. Isso resolveria rapidamente a situação, mas Cristo ele faz questão de que isso não aconteça. Ele faz questão de que eles não percebam e reconheçam quem Ele é. E você precisa se perguntar o porquê. Porque Jesus faz isso. E a resposta é muito simples quando nós vemos as ações de Cristo a partir do verso 25. Ele vai olhar para aqueles dois indivíduos e vai dizer: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E a atuação de Cristo para poder mostrar para eles e eles entenderem o que realmente tinha acontecido é no verso 27. E começando por Moisés, uma descrição dos 5 primeiros livros da Bíblia. E discorrendo por todos os profetas, uma descrição dos demais. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cristo prefere não aparecer para eles e falar: olha, eu estou vivo, eu estou aqui. Ele prefere pegar a Bíblia, virtualmente falando, porque ele não tinha uma em suas mãos, e falar: olha, vamos estudar aqui. Você vai entender aqui aquilo que você precisa entender para solidificar a sua fé. Isso é grandioso. O próprio Deus, quando Ele vai trabalhar com alguém, um processo de evangelização, Ele não faz isso por intermédio de sua própria fala, embora Ele tenha revelado, né, a Bíblia. Mas Ele faz questão de pegar o texto sagrado e ensinar a partir dele. Isso pode ser em razão de que Cristo ele dificilmente poderia estar pessoalmente com cada um de seus filhos depois para poder ensinar essas questões, só que o texto bíblico ele é acessível a todos e qualquer um poderia abri-lo e entender ali o que é necessário para se salvar, o que é necessário para entender quem Jesus é e o que Ele veio fazer. A Bíblia ela é acessível a todos e por isso Cristo olha para aqueles discípulos, Ele busca ensinar a partir da Bíblia quem Ele era. E isso é relevante para a nossa vida prática, por 2 razões. A primeira delas é a gente entender que se nós não passamos tempo com isso, nós pouco podemos saber quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Se a gente não passa tempo com as Escrituras, pouco poderemos conhecer a respeito de Jesus. Nem mesmo se Ele viesse e vivesse 3 anos e meio conosco, talvez entenderíamos, porque esses homens não entenderam. E todos nós temos acesso a esse texto, hoje mais do que qualquer outro dia. Se você não tiver uma Bíblia em casa, provavelmente você tem 3, pelo menos. Mas se você não tiver nenhuma mesmo, na internet você tem tudo quanto é versão que você quiser. Hoje é muito fácil você ter a revelação, e por vezes nós olhamos para ela e não a estudamos de fato. E o problema é, se você não passar tempo com esse texto, a fim de conhecer de fato quem é Jesus, e a fim de conhecer o que Ele veio fazer por você, o caminho lógico disso, e o esperado, é que você não o entenda de fato, e diante da realidade, você se frustre e o abandone. Eu te convido a pensar pela primeira vez, hoje, o quanto você tem passado tempo com as Escrituras.
o quanto você tem se dedicado a aprender e conhecer Jesus a partir da leitura do texto. A segunda aplicação que esse ponto traz para nós é o seguinte: diante de uma postura que nós temos de evangelizar o outro, nós precisamos abandonar uma prática que temos adotado, de contar grandes histórias, de falar sobre a nossa vida, de falar sobre filosofia, de falar sobre muitas coisas e pouco de Bíblia. Porque o próprio Deus, quando Ele foi evangelizar, Ele não usou nenhuma outra coisa. Ele usou o texto. Ele usou a revelação. Não tem nada mais poderoso. Você pode contar a história mais bonita, fazer todo mundo chorar. Você pode fazer a pessoa ficar extremamente emocionada. Só que poder de restauração e de conversão não tem nada além da revelação de Deus. Obviamente, por meio da atuação do Espírito na vida da pessoa. Não tem nada. Por vezes temos perdido muito tempo no processo de evangelização falando de coisas que são de segunda importância. Talvez coisas que poderiam servir até de acessórios, mas que têm tomado o principal espaço no lugar da revelação. Quando o próprio Cristo, quando Ele vai evangelizar, Ele escolhe não se mostrar e tomar o texto para poder pregar a respeito dele. E eu te pergunto por uma última vez a respeito desse ponto: quanto tempo você tem passado com a Bíblia? E o quanto tempo você tem exposto a Bíblia para os outros? No verso 28 diz que quando eles estavam se aproximando da aldeia, para onde eles iam, Jesus ele fez menção de que seguiria. E então aqueles homens falam que não. De qualquer forma ele deveria ficar ali. O que eles estavam ensinando para esses homens era extremamente importante, eles pedem que ele fique. E naquele momento, enquanto Jesus estava ali comendo com eles, Lucas ele fala que eles reconhecem Jesus. E então Jesus desaparece diante deles. E eles finalmente voltam até Jerusalém e testemunham agora que Jesus está vivo. Que ele não está mais na cruz, ele ressuscitou de fato. E aqui nós temos a última aplicação para a gente refletir hoje, para que você pense um pouco. Quando nós falamos teologicamente a respeito da vinda de Cristo para cá, quando falamos na questão cósmica de salvação para a humanidade, o quanto foi importante a cruz, a ressurreição de Cristo e o ministério que ele começa depois disso. Quando nós falamos de tudo isso, nós vemos que Jesus tinha um trabalho enorme para fazer. Cristo ele volta para o céu nesse momento e ele continua fazendo um trabalho enorme do processo de salvação da humanidade, exposto lá pelo santuário para a gente, revelado ali em toda a Bíblia. Cristo estava salvando todos os seres humanos que quisessem ser salvos durante toda a história humana. E nesse momento ele tira tempo, ele desprende tempo para ir atrás de 2 discípulos, para salvá-los. Ele para de salvar toda a humanidade e tira tempo para ir atrás de 2 que estavam frustrados e desesperados, para salvá-los. E muito embora você tenha que ter em mente aquilo que eu mencionei, que a Bíblia é o que tem poder para trazer salvação para mim, para aquele que eu estou estudando, para aquele que eu estou apresentando Jesus. É no momento que ele conhece esse Cristo, que larga tudo, a salvação do universo, para ir atrás de 2 discípulos. Um deles sabemos sequer o seu nome. Quando nós entendemos quem é esse Jesus, isso de fato constrange o coração de uma forma que faz com que naturalmente a gente busque seguir esse Cristo. A Semana do Calvário, ela nos ajuda muito a nos aproximar dessa questão, porque é um momento que nós conseguimos olhar para a cruz mais detidamente. Mas entenda que esse processo ele tem que ser diário e constante, porque é impossível alguém que olha para isso se lembra do sacrifício de Cristo ali, do seu sofrimento em prol da nossa redenção. Alguém que olha para esse Jesus que larga tudo para ir atrás de 2 que estavam frustrados para salvá-los. É impossível a gente ver o Cristo que esse livro nos apresenta e não querer segui-lo e entregar tudo que somos a Ele.
O problema é quando nós perdemos de vista isso. E muito embora estejamos encerrando essa semana do Calvário, eu te convido a não perder de vista. A você sempre pensar e colocar a cruz como algo que vai se repetir todos os dias da sua vida, como aquela imagem que deve nortear quem você é. Porque é impossível conhecer esse Cristo e não querer estar com Ele sempre. Enquanto a irmã Angélica estiver cantando, eu te convido a conversar um pouquinho com Jesus. Se por um momento você esqueceu quem Ele era ou o que Ele veio fazer, se por um momento você perdeu de vista a cruz, peça a Ele para te ajudar a colocar isso de novo no lugar. Peça a Ele para te lembrar daquilo que você conheceu um dia através da revelação. Peça a Ele para se aproximar mais desse texto, a levar mais a Bíblia para os outros. Refaça os seus votos com Ele ou faça Ele agora pela primeira vez.